Na nossa segunda aula do curso especial de pizzas, você vai aprender tudo sobre as massas, como abrir, como pré-assar, como conservar e até como congelar as suas massas. Então, vem comigo! Olá, eu sou Michele Santos e este é o meu livro de receitas. Você já aprendeu a fazer a melhor massa de pizza para assar aí na sua casa. Agora, como fazemos para abrir a massa, pré-assar ou não pré-assar a massa? Como guardar o que não for ser utilizado? Dá para congelar essa massa? Todas essas perguntas eu vou responder na aula de hoje. Então fica até o final da aula, pois o conteúdo é muito importante. Se você ainda não assistiu a aula de ontem, onde eu ensinei a fazer a massa de pizza profissional, clica no link aqui em cima e vai assistir essa aula, porque você não pode começar a abrir uma massa que ainda não aprendeu a fazer. Corre lá e depois volta aqui. Com a nossa massa já pronta e depois do primeiro descanso, nós vamos começar a separar em porções as massas que vamos utilizar. Existem diversos tamanhos e pesos, de acordo com o tamanho da pizza que você quer fazer. A pizza pequena, de 25 centímetros, se utiliza 180 gramas de massa se for fazer sem borda e 250 gramas se for fazer com borda. Já para a pizza média de 35 centímetros, nós utilizamos 250 gramas se for fazer sem borda recheada e 350 gramas para fazer com a borda recheada. Essa é o padrão que eu mais utilizo para fazer as pizzas aqui em casa e normalmente sempre com borda recheada, pois são as preferidas dos clientes. A pizza sem a borda acaba desperdiçando a borda, pois as pessoas não comem e acabam jogando fora. Então, o meu padrão de pizza de 35 centímetros é a com borda recheada, então vai 350 gramas de massa. A pizza grande, que é de 40 centímetros, nós utilizamos 300 gramas de massa se for fazer sem borda recheada e 420 gramas de massa se for fazer com a borda recheada. E este é o tamanho máximo que cabe em um forno caseiro. Para fazer pizzas maiores, como a Big Pizza, que tem 45 centímetros, ou outros tamanhos maiores, você vai precisar, no mínimo, de um fogão de 6 bocas, ou então de um forno profissional para pizza. Então, não vamos entrar em detalhes nestes tamanhos aqui. Com a massa já pronta e descansada, vamos começar a separar em porções. Essa nossa massa rendeu 1,20 kg de massa, então ela fica perfeita. Com ela, eu faço 2 pizzas de 35 centímetros, uma pizza de 25 centímetros e faço uma brotinho com o peso de 100 gramas, que é o que eu gosto de utilizar na pizza brotinho de 20 centímetros de diâmetro. Então, eu separo 2 porções de 350 gramas para as pizzas de 35 centímetros e uma porção de 250 gramas para a pizza de 25 centímetros, sobra 100 gramas para a pizza brotinho. Para mim, ficou perfeito. Agora, é só colocar as bolinhas em uma assadeira ou em um pote, como preferir, e deixar elas descansando cobertas com um pano por mais ou menos 1 hora. Elas vão crescer novamente e ficar macias e perfeitas para começarmos a abrir as massas. Aqui estão as nossas bolinhas já crescidas. Agora é só escolher por qual você quer começar e vamos abrir a massa. Eu peguei aqui a de 250 gramas para facilitar no ângulo da câmera, pois se eu pegar uma massa muito grande, você não vai conseguir ver. Primeiramente, eu estou abrindo com as mãos. Existem diversas técnicas de como abrir a massa, mas me fala sinceramente, alguma vez você chegou na pizzaria e perguntou como essa massa foi aberta antes de comer e a resposta do garçom fez diferença para você? Acredito que não. Então, antes de começar, vamos colocar de lado o preconceito de que não se deve abrir massa de pizza com o rolo, pois essa maneira é a mais rápida e prática, principalmente para quem está começando. Mas eu vou ensinar aqui diversas maneiras, não se preocupe. A primeira maneira que vamos utilizar para abrir as massas é totalmente com as mãos. Vamos apertando a massa do centro para fora, mantendo a borda altinha. Vai ser aquela falsa borda, pois ela está vazia. Então, apertando do centro para fora e girando levemente a massa, nós vamos criar uma borda de ar na nossa pizza. Assim, teremos a falsa borda na pizza, que é aquela borda que normalmente é descartada. As pessoas não comem, pois é só um pãozinho sem nada. Mas é a maneira mais tradicional
tradicional de abrir a massa de pizza. Agora você já sabe. Vai poder escolher se quer abrir suas pizzas assim. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas com a prática você vai conseguir abrir as pizzas apenas com as mãos, deixando elas bem redondinhas e com uma borda falsa. Então, essa é a maneira mais tradicional, principalmente para as pessoas que acham que a pizza não deve ser aberta com rolo. Faça a sua escolha, pois você vai aprender diversas maneiras de como abrir as massas de pizza. Uma outra maneira de abrir a massa de pizza sem colocar o rolo é abrindo assim com as mãos. Você começa da mesma maneira, abrindo ela com os dedos no balcão e depois pega com as mãos e vai girando na pontinha dos dedos. Mas isso é uma maneira mais complicada, é assunto lá para o nosso curso profissionalizante de pizza. Não dá tempo de explicar tudo aqui. Depois dessa técnica, vem aquela de jogar o disco de pizza para o alto, que fica lindo quando é numa pizzaria em que o pizzaiolo fica ali de vitrine. Mas para você fazer em casa para um delivery, eu não acho aconselhável. Dá muito trabalho e você vai perder muito tempo abrindo a pizza assim. Agora, vamos abrir a pizza com o rolo. E existem duas maneiras também. A primeira, você vai abrindo com o rolo assim, para frente e para trás, e girando o disco de pizza. E uma outra maneira é fazer o disco de pizza girar já com o rolo. Você começa empurrando com um lado com mais força e quando voltar, faz mais força do outro lado. Assim, a massinha vai girando sozinha. Pode ajeitar também com as mãos, não tem problema nenhum. Você precisa é que a sua pizza fique redondinha. Se preferir fazer assim com o rolo, melhor, pois é muito mais prático. Você pode escolher, a pizza é sua e não deve se prender a detalhes. Abrindo assim, você vai ter aquela borda fininha, o que eu prefiro, pois esse tipo de pizza dá para colocar o recheio até bem o limite da borda. E não há desperdício, pois tem recheio em toda a pizza e acabamos comendo toda a pizza sem colocar a borda fora. Para mim, assim é melhor, principalmente em deliveries, pois o cliente fica satisfeito com mais recheio na sua pizza. Outra maneira que eu utilizo muito para abrir a pizza é abrir a massa completamente. Eu trabalho muito com a pizza brotinho, que tem um tamanho de 20 centímetros. Então, são várias unidades e para não perder muito tempo abrindo uma a uma, eu costumo abrir a massa assim, num tamanho maior do que o tamanho da pizza e utilizar um aro cortador de 20 centímetros. Sim, a massa da pizza pode ser cortada com um aro. Não é tradicional, não faça isso na Itália, mas para fazer em casa, fica muito mais prático. Você corta assim com um aro de 20 centímetros e todas as suas pizzas brotinho vão ter o mesmo tamanho. O cliente vai ficar satisfeito. Uma coisa muito interessante, guardar o disco de pizza. Como fazer para movê-lo de um lado para o outro sem que ele se deforme? Eu gosto de dobrar assim, fica tipo um envelopinho e ele não se gruda, pois está bem enfarinhado. Na hora que for usar, é só pegar esse triângulo de massa de pizza e posicionar na forma, untada com óleo, pois é muito importante, antes de colocar a massa, untar a forma com óleo para que ela fique mais crocante e mais parecida com as pizzas feitas a forno a lenha. Assim, podemos desdobrar a nossa massinha de pizza e ela fica bem redondinha e perfeita. Dá uma ajeitadinha com os dedos, não vai fazer diferença. Então, temos várias maneiras de trabalhar, esticar, posicionar e movimentar a massa de pizza. Escolha a que preferir, sem preconceito. As pizzas brotinho, que eu corto com o aro cortador, eu costumo pré-assar antes de colocar o recheio. Por quê? Porque elas serão entregues cruas ao cliente, para o cliente colocar no fogo e derreter o queijo e o recheio antes de comer. Então, a massa já tem que estar pré-assada, pois nem sempre o cliente vai esperar o tempo necessário de forno e a massa pode acabar ficando crua na casa do seu cliente. Então, quando for fazer esse tipo de pizza que vai ser entregue para o cliente terminar de assar em casa, faça com a massa já pré-assada, vai ser muito melhor. Esse tipo de pizza, assim entregue nas bandejinhas, a massa pré-assada e o recheio em cima cru para colocar na hora que for comer no forno. Esse tipo de pizza é o meu carro-chefe de vendas e eu costumo fazer os discos de pizzas e já pré-assar e guardar assim em saquinhos. Fica muito mais prático, pois quando o cliente faz a encomenda, é só pegar o disco de pizza que já está pré-assado, colocar o recheio e entregar para o cliente. Super rápido e super prático.
Você pode guardar as massas de pizza assim nos pacotinhos por até 5 dias dentro da geladeira, ou congelar no freezer por até 90 dias. Mas eu não vejo necessidade de congelar, a menos que você já comece tendo uma grande produção de pizzas. Se você for fazer poucas unidades, mantenha a massa sempre fresquinha, ela fica mais gostosa do que quando é congelada. Então, pré-asse as pizzas, coloque em pacotinhos e guarde na geladeira por até 5 dias. Seu cliente vai adorar essa pizza. Se você quer trabalhar com a venda de pizzas, eu tenho uma excelente oportunidade para falar para você. Deixa eu falar um pouquinho sobre o curso profissionalizante de pizzas que eu estou desenvolvendo com muito carinho. Nesse curso, você vai poder se profissionalizar e fazer pizzas como um pizzaiolo de verdade, porém dentro da sua casa e sem precisar de um forno a lenha. Sim, eu desenvolvi o curso com as melhores técnicas, as melhores bordas, as melhores massas, tudo de melhor para você ter pizzas iguaizinhas às da pizzaria, porém na sua casa, e com isso poder vender ou saborear uma pizza perfeita quando bater aquela vontade. Nesse curso você encontra as melhores e mais bonitas bordas que estão super na moda e são sucessos de vendas, as pizzas mais clássicas e mais pedidas, as pizzas doces mais saborosas e diversificadas para você ter um cardápio incrível para fazer e vender. E sim, você vai ter uma diversidade muito grande a ponto de poder fazer um delivery na sua casa e ganhar muito dinheiro vendendo pizzas. Eu já tenho alunos que começaram a trabalhar com os deliveries em casa e estão mudando de vida com essas receitas. E eu quero que você também venha comigo conhecer este curso e ter uma renda extra, pois nesse período tão complicado é sempre bom ter uma possibilidade de um ganho extra a partir da sua casa. E esse curso profissionalizante de pizzas vai proporcionar exatamente isso para você. Uma renda extra feita dentro da cozinha da sua casa, para você poder fazer pizzas até melhores que as da pizzaria, pois naquela loucura de pizzaria para entrega, elas não são tão caprichadas quanto as que fazemos em casa. Vamos trabalhar com receitas de mini pizzas, pizzas brotinho e todos os tamanhos padrão de pizza, pequena, média, grande e a Big Pizza, para você ter a diversidade que precisar para escolher quais as suas preferidas e quais as que se encaixam melhor com seu público. E eu tenho uma novidade, um mini rodízio em casa que você vai amar conhecer e saber como funciona. Um delivery especial para os seus clientes que amam rodízio e não estão podendo ir por causa da situação. Então, não perca essa oportunidade. Clica no link aqui embaixo do vídeo para saber um pouco mais sobre o curso e a programação. O valor é super acessível e eu tenho certeza que cabe no seu bolso, pois com apenas um dia de vendas de pizza, você já vai ter recuperado todo o investimento no curso e o resto é lucro total, pois pizza é uma coisa que sempre vende e as pessoas gostam de comer esse tipo de coisa. E agora em casa, mais ainda, tendo a possibilidade de pedir um delivery diferenciado com você, não tem como não vender essas delícias. E são receitas fáceis que você consegue fazer aí na sua casa, mesmo sem experiência. Então, não perde essa oportunidade. Clica no link aqui para ver a programação. E se não for para você, tenho certeza que conhece alguém para quem você pode indicar esse curso e ajudar essa pessoa a mudar de vida neste momento tão difícil. Este é o nosso curso profissionalizante de pizzas, para quem quer saber um pouco mais sobre essa arte tão fascinante de fazer deliciosas pizzas. Então, não deixe de conhecer. E agora você já sabe diversas maneiras de abrir, cortar, guardar e conservar as suas massas. Pode escolher a que preferir. E amanhã vamos trabalhar os recheios, mas antes deixa eu contar um pouquinho para você sobre as bordas recheadas. São super sucesso e são mais fáceis de fazer do que você imagina. Para rechear uma borda, basta colocar o recheio que você quer utilizar, que pode ser o cheddar ou o catupiry, e ir fechando a borda assim, com as pontinhas dos dedos até o centro da pizza. É bem mais simples do que se imagina e fica muito saboroso. Os meus clientes amam a borda recheada assim com cheddar, que é esse queijo mais amarelinho. E você pode fazer a borda recheada no queijo de sua preferência ou até em outros sabores. Tudo isso você aprende lá no nosso curso profissionalizante.
Ah, e se você não quiser utilizar e esticar as massas, basta colocar um pouquinho de óleo ou azeite para forrar a massa e colocar ela nesses saquinhos de alimentos. Enrola bem enroladinho para não deixar ar e pode conservar assim na geladeira por até 5 dias ou no freezer por 90 dias também, que a sua massa vai estar perfeita quando você retirar. Mas eu continuo achando que congelar a massa de pizza apenas no caso de uma grande produção. Então, agora que você já sabe todos os detalhes sobre como trabalhar as massas de pizza, se prepare e não perca a aula de amanhã. Amanhã faremos os 2 recheios mais pedidos de pizza no Brasil. Você sabe quais são? Comenta aqui nos comentários do vídeo, quero ver quem acerta. Você já aprendeu a fazer a melhor massa de pizza para fazer em casa e já aprendeu como abrir, pré-assar e conservar a sua massa de pizza. Amanhã vai aprender os 2 recheios mais pedidos e com certeza vai ser sucesso de vendas. Então não sai daí, marca o sininho para não perder nada, se inscreve no canal e vejo você amanhã.